Muito bem, tivemos uma ruptura no nosso vídeo, no primeiro, no primeiro vídeo sobre casais. Retomamos aqui, dando sequência onde paramos sobre a Sara, as atitudes de Sara, que simplesmente arruma uma mulher para o marido, dá o marido de graça para uma outrazinha. Então, algumas mulheres elas têm tido o mesmo comportamento da Sara. Têm sido frias, têm sido complicadas, têm sido chatas, enjoadas, inúmeras situações que dificultam um relacionamento, levam para o quarto, levam para a cama toda a revolta. Nós acompanhamos agora uma situação de uma atriz muito famosa. E ela teve uma discussão com o marido e resolveu se vingar. Não se vingar, usar uma tática que algumas mulheres que não conhecem Deus e que não são guardiãs fazem. Qual foi a tática? Greve de sexo. E foi tudo bem, passou um mês de greve. Aí ela achou também que aquele mês poderia se estender até o segundo mês. Já entrando já para o terceiro mês, o marido se aproximou, chegou e dormiam na mesma casa, mas camas separadas, aquele negócio, greve geral, greve. Não sei se algum de os senhores conhecem isso, eu não conheço o que é isso. Nos meus 25 anos de casado, nós nunca passamos por esse período de greve, e afinal nós somos de direita. Quem é de direita não é chegado numa greve, né? E aí, essa mulher, o marido chegou nela agora, nós estamos vivendo agosto de 2026, finalzinho de julho, a pessoa chegou, o marido chegou e falou, quero divórcio, tô indo embora, quero separar. Mas como que separar? Não tem isso, nós somos casados, não, tô indo embora, vou embora. E o marido foi embora. Ela estava num podcast ali, né, chorando as tristezas, né? Meu marido me largou e eu fiquei surpreendida. Eu achei que era uma coisa normal, porque assim, né, não sei como que... Me largou. Largou, foi embora, pediu o divórcio, se separou. Olha que desastre. No mínimo, arrumou um Agar. Aparentemente, eu não sei, não consigo dar muitos detalhes, mas aparentemente não servem a Deus. E ele foi embora com a Agar. Tem algumas mulheres, não que isso justifique, mas você dormir com 3 calça jeans, com 2 calça jeans, 3 calcinhas, não funciona, não é algo que... Apóstolo, mas como que pode? Que a gente tenha lá, meus corpos, minhas regras, a mulher ser coisa e tal. Esquece isso daí. Você não tem que ir por esse caminho. Você precisa compreender que na fé que você escolheu seguir, quando você casa, você precisa já saber, viu, irmãs que ainda não casaram? Se você for casar pra... que é bom ficar assim, alguém coçando a minha cabeça, esquece, não case não. Não é pra isso. O homem casa para ter sexo. Ouvir alguns vagabundos, alguns influencers de casais péssimo, ruim, sem moral, dizer que casa não tem sexo. O crente casa para ter sexo e depois que casa não tem. Mentira, isso não é verdade. Isso é da geração fraca. Essa é a geração frágil, sensível, uma geração de... não sei, uma geração muito ruim. Porque o homem que casa, o homem crente, ele casa para ter sexo. Tô quase para dizer que é só para isso. Porque o homem ímpio, ele não casa. O homem ímpio, ele tem aqui, ele tem lá, ele faz o que ele quer, ele se masturba, O homem ímpio, ele tem a sua vida, nada prende, assim. E aí vai, a namorada não tá com raiva, ele deixa lá, vai embora. E assim, ele leva a sua vida. O homem crente, não, o homem crente, ele precisa ter relação sexual.
Ah, pô, você, pior que ele quer todo dia. Todo dia. Parabéns, você ganhou na loteria, sim, gospel. Loteria gospel, você ganhou. E aí tem que trazer ele para dar aula para todo mundo aí, dos homens, num culto de homens, fazer uma reunião com os homens e ensinar que receita é essa. Entende? Mas essa é a função, essa é uma das responsabilidades conjugais. Não, não queria, porque eu ouço a Xuxa, eu ouço a algumas representantes do feminismo que fala que não é assim. Então, tudo tá fora do caminho das ovelhas. Caminho das ovelhas. Seja feliz. Tenha sempre com seu esposo, sempre com a sua esposa. Após que nós tá com o diálogo, ele é fantástico. Entre no diálogo, entre num acordo. Faz de diversos jeitos. Tem coisas que resolve, né? Ah, porque essa minha perna tá doendo, aí a outra perna tá doendo, mas aí tem as mãos que não dói, tem um monte de coisa que não dói. Enfim, você precisa fluir, você precisa caminhar, desenvolver. Ah, então eu vou chamar a Agar. A Agar é a internet, a Agar é a masturbação, a Agar é a parede, né? Tem parede que é Agar. O que é a parede? O indivíduo sobe pela parede, fica subindo pelas paredes, né? E aí é um indivíduo que está propício à queda. Após, o senhor está dizendo que a culpa é das mulheres? Não, não estou falando isso não. Não estou falando isso. Mas existe uma parcela de cooperação. Uma parcela de cooperação. É claro, irmãos, que o vagabundo, não estamos falando de um cafajeste, não estamos falando de homem de Deus. Estamos falando desse tchutchuco aí que tá do seu lado, que tu ama. Esse cabra aí que é uma bênção na sua vida, entendeu? Um cara que já decidiu, entendeu? Um cara que decidiu pela família, por valores do reino. Esse cara aí, ele gosta. Então, lembra de alguma frase lá da nossa aula, não vou citar aqui, mas que termina com Lândia, alguma coisa dessa ordem? Esse bicho gosta, esse cara gosta. Ele consegue viver sem. Então, vocês são família, casados, justamente para isso. Na contramão disso, tem as mulheres também, que estão muitas morrendo a grito, porque tem uns homens muito frouxos, muito fracos, que vão ser reajustados. E aí, na próximo caminho da ovelha, nós vamos levar biotônico fontora, levar aquele remédio do peixe, levar, o que mais? Catuaba. Catuaba. Resolve. Ah, toma o monjaro pro homem, que eu esqueci o nome do remédio, que o pessoal sempre fala que inclusive tem uns irmãos jovens que usam, que já falaram isso no culto de homens lá. Tem uns meninos que no culto de homens falaram, não, porque um dia eu usei, não sei o que, meu coração quase explodiu, não sei o que, enfim. Eu acho que são coisas que hoje, para quem precisa, irmãos, hoje faz parte, é um auxílio, é uma ajuda para os casais. Viva intensamente tudo isso. Viva, seja feliz com o homem da sua aliança, com a mulher da sua aliança. Que a prosperidade, a bênção de Deus esteja sobre a sua casa. Flua nessa direção. Seja amplamente edificado. E você, irmão, que vai casar, você tem que se preparar. Come bastante coisa forte, assim. Seja do ramo. Amém? Seja do ramo. Ah, sou meio devagar. Fica em casa. Perdão, desculpa.